Eu tô indo para minha última aula de ninjutsu desse ano, né? Eu falei para vocês que eu tô, né, fechando. Eu vou ficar com o pessoal do ninjutsu, vou seguir com eles. Porque realmente eu tive uma intoxicação no Aikido, tá? Eu vou falar uma coisa que eu fiquei pensando esses dias, porque fazer esses programas aqui e verbalizar me faz pensar bastante nas coisas. E é interessante, né? Você vai refletindo, é muito interessante, você vai fechando coisas, né? Entendendo algumas coisas. É interessante que eu fiquei 5 anos, foi muito bom ter acontecido isso, né? Eu ter tido esse problema com esse sensei, e esse sensei ter me feito sair, né? Eu ter tomado a iniciativa de sair, ele me ajudou, né? No fim, todos os 4 senseis que eu achei que me prejudicaram, e por um lado eles me prejudicaram mesmo, né? Mas eles me ajudaram no fim, entendeu? Eles me ajudaram, porque é o seguinte, eu tava há 5 anos no Aikido, obsessiva, né? Eu tava num processo obsessivo no Aikido, entendeu? Porque você entra mesmo, tá? O dojo, ele faz isso, tá? Você fica meio enlouquecido no dojo, né? É uma coisa louca, realmente uma coisa louca. Estando fora, agora eu consigo entender, né? Você tem que sair para você ver de fora, né? Então é mesmo, as pessoas são completamente enlouquecidas dentro de um dojo, sabe? De Aikido. Aikido parece seita, assim, sabe? É uma coisa louca. É impressionante essa coisa, é a seita do sensei, tá? É a seita do sensei. O sensei é Deus e as pessoas ficam em volta dele. Parece seita, é uma coisa impressionante, impressionante. O relacionamento doentio que os alunos desenvolvem com o sensei de Aikido. É uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Eu obviamente não entrei num processo como eles, de loucura, de insanidade, tá? Porque é uma insanidade. Eu vi isso nos 3 dojos em que eu estive, tá? Mas eu entrei num outro processo, né? Um outro processo que também não é saudável. E foi bom ter cortado, porque eu consigo ver agora de fora, né? Porque no momento que você sai, você consegue ver o que estava acontecendo com você. Eu entrei numa obsessão com o Aikido, né? Uma obsessão, e que não é normal, tá? Não é normal a obsessão que eu desenvolvi com o Aikido, porque assim, eu pensava no Aikido, falava só sobre o Aikido, escrevia sobre o Aikido, entendeu? Era só Aikido. Eu cheguei até a prejudicar um pouco a minha profissão por causa do Aikido, né? Por causa do Aikido, eu ia pra aula dia de semana, era uma coisa insana, né? Então você entra mesmo, tá? Sem você perceber, você entra mesmo no processo doentio mesmo, né? O dojo adoece, sabe, as pessoas, realmente. É verdade isso que esse rapaz, o Pedro, falou, tá? É interessante isso que ele falou, essa análise que ele fez de arte marcial, que ele falou que a arte marcial adoece a gente. É verdade isso que ele falou. É muito verdade isso. Muito interessante essa análise dele. E o dojo adoece você. O dojo adoece você. Eu realmente entrei numa obsessão com o Aikido. E todo mundo lá é assim. Todo mundo lá é assim. Eu consigo ver claramente, mas eu também consigo ver que eu também estava, né? Não como eles. Não como eles, porque assim, graças a Deus, como eu tenho um relacionamento muito ruim com os senseis, eu não entrei num processo do senseismo, tá? O senseismo é o culto ao sensei. No Aikido, eu observo, e provavelmente nas artes marciais japonesas, é o senseismo, tá? O culto ao sensei. É o culto ao sensei, tá? É impressionante o relacionamento doentio, né? Que as pessoas desenvolvem com o sensei. Não é normal. Não é. Né? Assim, se é uma coisa, vamos supor, se ele desenvolve esse relacionamento de fidelidade com o Aikido, arte marcial, tudo bem, né? Mas não é com a arte marcial, é com o sensei. É com o sensei, porque assim, eles não dominam o Budô, tá? Eu nunca vi o Budô em nenhum dos 3 dojos que eu estive. Normalmente você entra numa neura, tá? Até eu entrei, né, numa neura. Eu criei uma obsessão com o Aikido, né? Eu consigo ver isso claramente agora, estando fora, né? Só que agora chegou ao extremo, né? Eu tô no extremo, né? Porque eu gostava muito do Aikido, muito mesmo, né? Paixão. Agora eu não posso ver o Aikido, né? Eu tô no extremo. Eu vejo vídeos de Aikido,
eu tenho vontade de vomitar, entendeu? Eu tô no extremo, tá? Então assim, e outra coisa, eu tenho uma coisa em comum com todos os dojos que eu estive, traição, tá? No Aikido, o Aikidoka, pelo menos todos os que eu conheci, eles são traíras. E eu não aceito traição. Traição, a pessoa pode roubar, matar, mas trair é complicado, né? Eles são traíras, sabe? Você fica 4 anos, eu fiquei 4 anos num dojo. Só tem 2 pessoas que eu gosto do dojo. Desse dojo que eu fiquei 4 anos, só 2, tá? Que são pessoas que, né, me ligam, perguntam como eu tô, né? Mas assim, eu não confio totalmente, tá? Eu não confio totalmente nem neles, né? Assim, o Aikido foi uma grande decepção pra mim, né? As pessoas, não é a arte é muito boa, só que as pessoas que fazem a arte, elas têm um perfil horrível, tá? São traíras. Todos os dojos em que eu estive, traição foi o que aconteceu, né? Eu fui traída em todos os dojos, pelas pessoas, todos. Tanto pelo sensei quanto pelas pessoas, né? Então assim, o Aikidoka não é confiável, tá? Não é. Na verdade, eu acho que o relacionamento nos dojos é doentio mesmo, tá? Você vê concorrência, você vê conspiração, você vê grupos, né? Tirando quem é diferente. É claro, é o movimento do grupo, é doentio, é doentio. Não nunca mais, tá? Porque realmente foi chocante. Chocante você vê faixas pretas, né? Você vê faixas pretas que não sabem o que é Aikido, tá? É impressionante. Eu lembro que eu fui. Então foi o seguinte, aconteceu o seguinte, né? Nesse dojo que eu fiquei muito tempo, uns 4 anos, tá? Então o que aconteceu foi o seguinte. Eu tinha feito alguns amigos já, né? Em determinado momento, nesse grupo que eu tava há 4 anos, eu fiz algumas amizades, né? E até gosto, né? Tem um que eu mantenho o relacionamento, eu gosto dele, né? E eu fiz algumas amizades. Eu tava bem, tava num momento bom, mas na verdade eu não tava bem, tá? Eu tava bem porque eu tava num processo doentio, né? De obsessão. Eu criei uma obsessão com o Aikido. Eu consigo ver isso claramente estando fora. Mas é uma coisa que acontece mesmo. Quando você tá dentro de uma arte marcial, que você mergulha, você corre esse risco, você se perde. E eu, graças a Deus que eu tive esse conflito com esse sensei japonês, o ditador, porque no fim ele me ajudou. Ele cortou, ele fez eu sair de lá, né? Eu saí. Então, a hora que eu saí, eu percebi que eu tava entrando. E você vê, eu consigo ver hoje de fora como eles são doentes, né? Como eles são doentes. Todos os dojos assim, que eu estive de Aikido, como é uma doença, sabe? Emocionalmente, as pessoas são emocionalmente doentes, tá? Emocionalmente doentes, você percebe claramente isso. Elas se apegam na arte como uma fuga, né? Como uma fuga dos problemas delas, sabe? Mesmo das frustrações, eles jogam tudo na arte marcial, tá? Então você vai ver homens que só fazem o Aikido, não tem vida social, não se relacionam com outras pessoas, tem dificuldade, né? Nos relacionamentos, tá? Aí você vai ver mulheres também, mulheres que acabam adotando um jeito, né? Acabam se tornando machistas, e são machistas também, então elas ficam do lado dos homens e contra elas mesmas, o que demonstra não só um problema de caráter, como um conflito, né? Um conflito, porque se você fica contra você mesma ou contra o teu grupo, isso demonstra que você também tem algum desvio, né? Um desvio. Não estou falando desvio em outros sentidos, eu estou falando assim que isso demonstra que você, no fundo, não se aceita, né? É isso. Então você vai ver mulheres bem machistas no Aikido, alienadas. A alienação é uma coisa muito presente, pessoas vazias, né? Então eu vou falar do Ryudansha rapidamente, porque eu queria falar um pouco de como era na Makoto, tá? Primeiro dojo em que eu estive,
que hoje eu tenho uma visão mais clara, né? Na época foi o primeiro dojo em que eu estive. Eu acho que eu vou falar do da Makoto, que eu acho que é mais interessante. Depois, outro dia, eu falo do Yudansha, tá? Ainda bem que eu mantive meu espírito crítico, senão eu estaria como eles, né? Não, dificilmente com a minha personalidade. Eu briguei com todos os senseis que eu tive, tá? Todos os senseis que eu tive, eu entrei em conflito. Porque eu tenho um espírito crítico, graças a Deus, ainda bem, né? E eu não pratico o senseismo como se pratica no Aikido, é o culto ao sensei, tá? Eu nunca vi um negócio assim, mas aí o Pedro me falou que é da cultura nipônica, só pode ser mesmo, né? É da cultura nipônica. Faz sentido. Então atrai esse tipo de gente submissa já atrai. Porque eu sou, sei lá, um ET. Eu sempre fui um ET no Aikido, né? Porque eu sou diferente, né? Então eu não entrava no esquema, né? Essa que é a verdade. Então, aí, é claro, o grupo fez um movimento, mas que no fim foi bom pra mim. Foi bom pra mim porque eu queria, sabe? Chegar na faixa preta, eu queria ter um dojo de Aikido, sabe? Mas eu acho que eu não conseguiria entrar na estrutura do Aikido de jeito nenhum. De jeito nenhum, não suportaria, né? Eu teria que fazer uma coisa paralela, né? Eu não tenho um sistema assim tão submisso, né? Eu não sou submissa. E aí, então, o primeiro dojo que eu estive foi o da Makoto, que é um dos dojos mais machistas que eu já vi na minha vida. É uma escola extremamente machista. Eu briguei com várias pessoas da Makoto, inclusive com o Shihan Lero, que é o dono da Makoto, né? Eu briguei com várias pessoas, eles são completamente fora. Você discute, você conversa com eles, se vê que eles são totalmente machistas, né? As colocações, as coisas que eles falam, é uma aberração da natureza, tá? É uma aberração, Makoto. E eu fui parar lá nele, né? Eu não sabia o que era Makoto, o que era Shihan Lero e o que era Steve Seagal, tá? Eu nem sabia, não faz parte do meu rol de conhecimento, né? Steve Seagal é classe Z, né? Ridículo. E eles cultuam, né? Então eu fui parar bem ali, né? Os cultuadores do Steve Seagal. Se bem que o Aikido clássico também é igual, tá? Não muda nada, tudo igual, tá bom? E aí os caras super materialistas, entendeu? Não sabem o que é Budô, nunca leram sobre isso, não praticam, né? E aí eu chegava lá, era muito divertido, mas era um lugar vazio. Vazio, não tinha conteúdo, né? As pessoas não tinham conteúdo, só tinha homem praticamente, tinha uma mulher lá que era machista e que não abria a boca, né? Ela era cega, surda e muda, tá? Como a maioria das aikidokas, como todas as aikidokas que eu conheci, tá? Cegas, surdas e mudas, né? Fazem de conta que não vem, ou não sei. É uma coisa enlouquecedora, né? Não é normal, é insana, tá? Eu classificaria os dojos de Aikido pelos quais eu passei como insanos, não são normais, não despertam reflexão nas pessoas, pelo contrário, alienam mais as pessoas que já são alienadas. O sensei já é um alienado. Os 4 senseis que eu tive eram alienados e principalmente hipócritas e falsos, tá? Hipócritas e falsos. Eu acho que isso é o principal. Então fui para na Makoto e tal. Aí cheguei lá, aqueles homens grandes, aquele outro, o Barbudão. O Barbudão dirigia isso. Barbudão é falsidade em pessoa, usando o Hakamata. Aquele cara falso, aquele cara assim que, se eu visse na rua, com certeza eu atravessaria a rua, entendeu? Porque realmente é uma pessoa completamente nada a ver com Aikido, nada a ver, né? Então eu chegava lá, eles estavam com o pezão em cima do tatame, tá? Eles não tinham, né, as regras de reverência, de como tem que ficar, né, a educação de como fica, né? Conversando de cerveja, de churrasco, de mulher, uma coisa horrível e com valores, demonstravam valores horríveis também, né? Sempre falavam que estavam passando gente para trás, uma coisa horrível. Realmente era uma coisa horrível, hedionda, né? Hedionda. E aí eu fui parar nesse primeiro. Mas eu não sabia nada de Aikido, né? Quando eu comecei, eu sabia pouco do Aikido. Eu estudava, então, gente, né? Eu fui parar nesse dojo. Um dos mais machistas, mas todos são, tá? Todos. No fim, eu acho que todos são. Não foi um dos mais machistas. Ele é igual machista, igual todos que eu passei, pelos quais eu passei. E aí era uma coisa impressionante. Meu Deus.
Eu chegava lá, aqueles caras tudo pisando em cima do tatame, aquele homem barbudo enorme, com aquele pezão, era uma coisa assim, realmente era engraçado, tá? Era engraçado porque eu nunca tinha visto aquilo, pessoas daquele jeito, que não sabem se comportar, né? Era como estar sei lá, num filme do Steve Seagal. Sabe filme classe Z? É um pessoal esquisitíssimo, era tudo muito esquisito pra mim, né? Tudo muito estranho, tá? O primeiro dojo foi um choque, né? E aí realmente eles fechavam um grupo, era um grupo bem machista, pequeno, eles estavam juntos há muitos anos, então já virou uma família, sabe? Aquela coisa toda. Então eu cheguei lá, a moça era muito estranha, tá? Realmente a moça era difícil, tá? Mas eu tentei ficar lá e tal, aí teve aqueles problemas com o barbudão, que daí depois é uma outra história. E aí eu entrei em conflito com ele, né? Eu tô voltando da minha aula de ninjutsu, foi uma aula muito boa, tô gostando demais de lá, tô gostando muito. Pessoal muito legal, gente, totalmente diferente do Aikido, é outro mundo, impressionante, né? Eu tô gostando, me sinto muito bem lá. Assim, me sinto entre amigos, né? É como se eu já fosse de lá há muito tempo, tá? Eu gosto do professor, gosto do sensei, é totalmente diferente, né? É muito diferente, eu tava falando até pra eles isso. E eu tô treinando o básico, né? O professor tá me apurando, né? Porque tem que ter muita coordenação motora, né? As técnicas e tal. Eu tô com um pouco de dificuldade, né? Pra fazer. Eu tenho que copiar. Tô com um pouco de dificuldade para fazer as técnicas assim, sabe? E ninjutsu ele é mais pesado, tá? Ele é bem mais pesado. Não tem nada a ver com o Aikido. Tem algumas coisas que lembram, o Yonki, o Kotegaeshi. As técnicas lembram, né? Algumas do Aikido, mas é outra pegada, é outra filosofia. Então eu tô gostando muito. E é impressionante, né? Eu me sinto muito bem. Nunca me senti assim no Aikido, tá? Realmente, nunca me senti assim. E é como estar entre amigos, né? Como se eu já fizesse parte de lá há muito tempo, né? É uma sensação estranha. Então eu vou seguir com eles. A graduação é diferente, né, do Aikido. Você vai estudando, e aí eu vou fazer a graduação em maio, mas o sensei, o professor, ele pede coisas a mais de outra graduação. Se eu souber fazer bem, de repente, eu já ouvi falar casos que ele passou para outra graduação, entendeu? Então, é por mérito, é por estudo, né? E outra, você tem que estudar, né? No ninjutsu não é só técnica, é estudo, né? Estudar arte, estudar história. Então, tem tudo a ver comigo, né? Tem tudo a ver comigo, é o que eu sempre gostei de fazer mesmo. Então eu tô gostando, sim, tô me sentindo bem e vou seguir com eles. Eu acho que de uma certa forma eu me encontrei, né? Curiosamente foi a primeira arte que eu quis fazer, né? O ninjutsu, e acabei voltando pra lá, né? Eu fiquei no Aikido um tempo, fiz uma vivência, tive uma overdose de coxinhas. O pessoal do Aikido não tem nada a ver comigo, né? Tá? Eu sempre fiquei porque eu gostava da arte mesmo, mas não tem nada a ver comigo. Não existe nada em comum. E eu falei que eu tive conflito com todos os senseis. Mas tem alguns senseis legais no Aikido, tá? Assim, só que não foram meus, né? Não foram os que eu tive. Mas eu vou seguir no ninjutsu, né? Vou seguir com eles, eu vou ficar com eles, porque eu tô me sentindo bem, né? Eu acho que eu dei uma viajada, né? Fui pro Aikido, mas eu sempre quis o ninjutsu, né? Então, eu tava falando pra vocês que é o seguinte. Agora, é claro que eu tenho que tirar uma casquinha, né? Do que eu passei no Aikido, então eu devo, né, ao Aikido e às experiências não tão boas que eu tive, meu canal, né, meus vídeos. O pessoal do Aikido é ressentido, né? Que bom que eles se reconhecem, né, nas discussões. Interessante.
Então, eu tava contando pra vocês, mas foi muito boa a aula, gente, muito boa. É gostosa, passa da hora, depois a gente fica batendo papo, sabe? É diferente, totalmente diferente, né? Eu realmente me sinto bem com eles, tá? Realmente. É coisa que eu nunca me senti no Aikido, tá? Eles são sinceros, tá? Eu sinto que eles são sinceros, né? Existe verdade, existe sinceridade. No Aikido eu nunca senti isso, tá? Eu nunca confiei nas pessoas no Aikido, né? Então é isso. No fim eu voltei para onde eu queria, né? A gente está sempre indo e voltando, a gente está sempre aprendendo coisas. O Aikido foi uma vivência boa para mim, eu aprendi muita coisa do mundo marcial e as dificuldades, né, de lidar. Eu passei a entender um pouquinho mais do machismo, dos homens machistas mais de perto. Eu tive contato com vários, né? O Aikido é impressionante, o machismo no Aikido é uma coisa muito impressionante, tá? Eu não vi, até agora eu não vi isso no ninjutsu, tá? Não vi. Aquele machismo que tem no Aikido, aquele conservadorismo, aquele ressentimento que eu vejo no Aikido, eu não vejo no ninjutsu, tá? Eu já teria visto, porque logo no início no Aikido eu já vi, né? Então eu já teria visto. Então é diferente, até nisso, né? É diferente. Então eu tô gostando bastante. Bastante, né? Eu acho que não basta gostar da arte, tá? Eu fiquei 5 anos tentando, indo de um dojo pro outro, mas muda dojo, muda escola e você acaba encontrando o mesmo tipo de gente, porque tem um perfil, né? A arte, ela tem um perfil, né? Ela atrai um tipo de pessoa, né? Então, eu fui constatando isso, tá? Eu fui constatando isso. Fora as trairagens, né? As pessoas são verdadeiras, né? No Aikido, eu nunca vi, né? Verdade ali e tal, sabe? Então, no ninjutsu não. Eu vejo sinceridade e autenticidade, né, neles. Realmente eu vejo, tá? Eu vejo, eu me sinto bem. Eles aceitam as pessoas como são, né? Eu acho que é isso. Eu tô gostando, né? Tô feliz, tô mais feliz lá. Tô mais feliz aqui com eles, né? Eu gosto muito da arte marcial Aikido, mas não basta gostar da arte, tá? Você tem que ter uma sintonia com as pessoas, né? Que fazem a arte, tá? Porque você treina e convive com pessoas, né? Não é você sozinha com a arte, né? Então, se você tá numa arte que tudo bem você gosta, mas você não se sente bem com as pessoas, isso vai se repetindo, né? Você vai no dojo, não dá, vai no outro, e aí você fica complicado, tá? Fica muito complicado, né? Eu tava falando pra vocês da Makoto, né? A Makoto era uma coisa impressionante, né? Foi o primeiro dojo que eu tive, foi isso aqui, aquele baque. Foi aquele baque, mas ali eu aprendi bastante coisa. Eu comecei, acho que por um dojo pesado, tá? Um dojo barra pesada, para uma pessoa que é feminista, tem opinião. Realmente comecei num dojo pesado, mas hoje eu vejo que ele é igual a todos, tá? De Aikido. Não muda muito, né? Não muda muito, tá? O que eu fui vendo lá, eu vi nos outros, né? Pelos quais passei. Eu acho que o terceiro dojo que eu fiquei, esse último, foi o melhorzinho, né, de Aikido. Só que o sensei, ele era histérico, né? Ele gritava, ele é descompensado, tá? Eu acho que ele deve ser bipolar, sei lá, alguma coisa assim. Mas esse terceiro dojo de Aikido, eu acho que foi o melhorzinho que eu fiquei, tá? Porque o primeiro da Makoto e o segundo daquele outro do japonês, o Pinochet, foi barra pesada pra mim, tá? Realmente, eu acho que depois que eu passei por aqueles 2 dojos, eu posso treinar em qualquer lugar, até nas savanas africanas, sabe? Com os pigmeus, sei lá, até o Yeti, o pé grande, tá? Porque realmente foi uma provação. Mas aprendi coisas, eu acho que eu aprendi coisas, eu mudei bastante, né?
de quando eu entrei no Aikido e para agora, sabe assim, eu realmente mudei. Mas eu tava falando para vocês no começo que o dojo, ele é um lugar meio maluco assim, tá? Porque você quando entra numa arte, você se envolve muito. Então, realmente, ele estava falando da coisa que você entra numa loucura, né? Eu fiquei obsessiva com o Aikido, tá? Eu não percebia isso. Hoje eu percebo, eu estava obsessiva. As pessoas falavam que eu estava obsessiva, né? Mas quando você está dentro de uma obsessão, você não consegue ver, né? Então eu pegava, em vez de trabalhar, eu ia fazer Aikido. Em vez de fazer minhas coisas, eu ia fazer Aikido, né? Lia só sobre Aikido, se falava em Aikido, só pensava em Aikido. E aí eu entrei mesmo, né? Foram 5 anos enlouquecidamente Aikido, tá? Então, a sorte é que eu sou rebelde e eu não entrei no sensionismo, no culto ao sensei, tá? Que tem no Aikido. A sorte senão eu teria me perdido como todas as pessoas, né? E hoje eu vejo aquelas pessoas que eu me lembro, né? Dos 3 dojos e tal. Eu percebo como elas entraram, né? Na maluquice.